Olá! Hoje você vai descobrir que não é uma boa ideia desafiar a força milenar dos elementos da natureza. Reunimos cenas impressionantes de diversas partes do planeta para revelar como a Terra pode ser ao mesmo tempo implacável e surpreendente. Vamos começar! As avalanches estão entre os maiores riscos enfrentados por quem se aventura nas montanhas. Nessas impressionantes gravações feitas por viajantes no Paquistão, é possível observar de perto como é encarar uma massa de neve avançando em altíssima velocidade. Felizmente, dessa vez ninguém se feriu, mas a cena deixa claro que uma avalanche deslocando-se a 30 metros por segundo praticamente elimina qualquer possibilidade de fuga. Curtiu essa viagem pelo poder da natureza? Dá aquela força com o like e a inscrição no canal, assim você acompanha sempre as próximas histórias. Esse impressionante caso de resgate aconteceu no sudeste do Quênia, dentro do imenso Parque Nacional Tsavo Leste. Um motorista de caminhão, ao tentar cruzar o rio Galana por um trecho raso, ignorou as mudanças repentinas do clima. Chuvas intensas e ventos fortes elevaram o nível da água e tornaram a correnteza muito mais veloz. Com isso, o caminhão-tanque acabou perdendo a estabilidade e virou bem no centro do rio turbulento. Este é um daqueles acontecimentos que se desenrolam diante de nossos olhos. Em 2022, uma ponte histórica no norte do Paquistão cedeu, incapaz de resistir à fúria das águas de um rio em cheia. Restou apenas a população local e as equipes de resgate observar, impotentes, a demonstração do poder implacável da natureza. Em uma manhã de sábado, o rio Vangnal, na província de Andian, arrancou um enorme trecho de sua margem, onde ficavam 16 residências. Por sorte, os moradores haviam percebido rachaduras dias antes e conseguiram abandonar suas casas a tempo. É por isso que jamais se deve desafiar um vulcão, sobretudo os ativos, como o Monte Azur, localizado na ilha de Tana. É praticamente imprevisível o momento em que uma erupção pode começar. No instante em que um homem ajustava sua câmera bem perto da cratera, uma explosão violenta arremessou centenas de blocos de lava incandescente pelos ares. Ele teve a sorte de que nenhum deles veio em sua direção. É quase inacreditável acreditar no que se vê quando uma imensa rocha para poucos centímetros de atingir um prédio residencial. Se tivesse avançado um pouco mais, não restaria nada da construção. Esse episódio impressionante aconteceu no norte da Itália, na pequena cidade de Termeno. Por séculos, famílias cultivam uvas na região, e a montanha vizinha nunca havia representado qualquer ameaça. Mas, em um dia de janeiro, cerca de 4.000 metros cúbicos de pedra despencaram pela encosta.
Nem todas as construções escaparam. Um antigo celeiro de pedra, com aproximadamente 300 anos de existência, foi totalmente destruído. Mesmo formações tão antigas quanto os Alpes podem surpreender com sua força e imprevisibilidade. Encontrar um tornado já é assustador em qualquer circunstância, mas pense na cena. Estar em um veleiro a apenas 270 metros da costa quando ele surge. Foi exatamente o que aconteceu com Corey Smith, um técnico marítimo da Pensilvânia, quando um tornado de categoria EF1 atingiu a costa leste dos Estados Unidos em julho de 2019. Durante o fenômeno, diversos barcos acabaram afundando. O veleiro em que Corey estava resistiu, e após a passagem do tornado pelo porto, ele conseguiu alcançar a terra firme sem sofrer maiores danos. I hope this guy's got a good mooring. Yeah, I was... What the... Woohoo! Holy... 20 minutes too slow. A natureza pode agir de forma tão inesperada que muitas vezes não deixa espaço para reação. Foi o que ocorreu em Nova Delhi, capital da Índia. Chuvas intensas transformaram um pequeno córrego no leste da cidade em uma corrente poderosa que, em poucas horas, abriu uma imensa cratera. Diante de moradores atônitos, engolindo solo e árvores inteiras em sua expansão. A erosão da água atingiu até a base de uma residência de 2 andares, que acabou cedendo e despencando dentro do abismo. Por sorte, todos os moradores conseguiram deixar a casa antes do colapso. Esses tornados em formato de chicote foram registrados no Kansas em 2016. As viaturas da polícia pareciam meros carrinhos diante da força deles. Já o instante em que o fenômeno se dissipa é algo realmente impressionante, quase mágico. Hey, let's get up to it. It's gonna rope out here. It's gonna rope out. Wait, she can't get in. Hold on. Wait for us, please. Isso é o que pode acontecer ao construir uma casa em zona de alagamento. Em certos momentos, a luta contra a força da natureza parece cena de um filme de ação. Foi exatamente o que ocorreu em uma região montanhosa da província de Sichuan, na China. Um gigantesco deslizamento de terra desceu das encostas em direção a uma rodovia moderna e, mesmo com as barreiras de proteção, acabou invadindo o interior de um túnel. Esses fenômenos são extremamente perigosos, já que a massa de terra pode atingir velocidades de vários metros por segundo, tornando quase impossível escapar a tempo. Aquele momento em que a natureza tem outros planos. Você queria fotografar um belo panorama de uma tempestade, mas um raio resolve cair a 10 metros de você. Os muros de contenção podem retardar uma catástrofe, mas se o terreno não for correto para a construção, a natureza será sempre ganhadora.
Simpson Petrol Pump 2 at Sim. Poucas cenas impressionam tanto quanto a de um raio atingindo um carro de surpresa. Foi o que aconteceu em Ningbo, na China, quando o motorista seguia por uma rodovia em meio a uma tempestade intensa. As gravações da câmera veicular captaram com clareza o momento em que a descarga elétrica atingiu diretamente o capô. Assustado, o condutor reagiu freando imediatamente. Apesar do grande susto, ele saiu ileso. O veículo, no entanto, não voltou a funcionar após o impacto. Isso porque a descarga direta de um raio costuma provocar uma sobretensão capaz de comprometer todo o sistema elétrico e destruir seu isolamento. Ventos fortes transformaram um passeio normal de teleférico em uma diversão radical. Às vezes, o clima simplesmente não é adequado para esse tipo de passeio. Ainda! Ainda! Where the lounge is, alright? That's all batting. Yeah, so where the lounge is, move the lounge out if you have to and get against that wall. Alright, hide in behind the lounge. Okay? Alright. O rio rompeu o canal de concreto construído para ele, e penetrou em cavidades subterrâneas, colocando em risco todas as áreas vizinhas. Да ну нафиг, пошлите отсюда! Do Rio Ar. Berichtet hat von 2016. Der Wohnwagen wird jetzt in diese Brücke einschlagen und wahrscheinlich dabei zerstört werden. Hoffentlich ist dieser Wohnwagen leer. Da ist noch ein Vorzelt dran. Den zerreißt in diesem Moment. Den hat es quasi wie... Afluente do Renault esmagou contra o suporte de uma ponte de pedra, como se fosse uma lata de alumínio. É impressionante a força da água. Presse hat es diesen Wohnwagen durch den Brückenbogen. Übel. Papa, guck mal hier. Mama, all die Kennzeichen. A força da chuva de gelo foi tamanha que até mesmo as fachadas das casas ficaram danificadas. Embora este seja o resultado de uma explosão controlada em uma pedreira de mineração, a imagem é incrivelmente impressionante, assim como a bravura desse operador de escavadeira. God, the wind. Crazy. Whew.
Esse desastre natural ocorreu em Oberstdorf, uma pequena comunidade na parte montanhosa da Baviera, conhecida por sua estação de esqui depois de uma forte chuva. Correntes de água desceram das montanhas para o vilarejo, parecia um deslizamento de terra, pois a água carregava pedras pesadas e lama, e o pior de tudo é que a trajetória do fluxo passou pelas casas e quintais dos moradores da região. Os socorristas tiveram que se esforçar para desviar pelo menos um pouco o fluxo de lama das casas com barreiras de concreto pré-fabricadas. Visão do tempo. This is a tornado. This is a tornado. We're in the middle of a tornado here in the hotel. We are in the middle of a tornado. We are in the middle of a tornado. O granizo é caracterizado por uma grande variedade de tamanhos. O diâmetro normal das pedras de granizo varia de alguns milímetros a vários centímetros. Essas pedras de granizo, que atingiram um local próximo a Verona, tinham o tamanho de bolas de bilhar. Outra anomalia é a chuva de granizo à noite, uma ocorrência bastante rara. Salah.